Você já sentiu que alguém próximo de você carrega uma negatividade tão profunda que o ar do ambiente muda quando essa pessoa entra? Sabia que existem pessoas caminhando entre nós que não são apenas más ou problemáticas, mas que literalmente servem como portais vivos para que forças demoníacas operem neste mundo? Não estou falando de possessão como nos filmes, com cabeças girando e vozes distorcidas. Falo de algo muito mais sutil, muito mais perigoso e infinitamente mais comum do que você imagina. São os demônios humanos, pessoas que escolheram, conscientemente ou não, se tornar instrumentos do mal. Elas agora vagam pela terra com rostos comuns, sorrisos encantadores e abraços que parecem acolhedores, mas que, na verdade, são armadilhas espirituais projetadas para destruir tudo o que é santo em sua vida. Existe um conhecimento prático que a Igreja moderna raramente ensina, um discernimento que nossos avós possuíam e que aplicavam em suas orações e relacionamentos. Nem todo mal vem de uma influência externa. Às vezes, o próprio ser humano se corrompe a um ponto tão extremo, se entrega tanto às trevas que sua humanidade se dissolve. O que resta é apenas uma casca ambulante, um receptáculo para energias malignas que precisam de um corpo físico para operar nesta dimensão. São lobos em pele de cordeiro, serpentes com voz de anjo, abismos disfarçados de ponte. Pense comigo de forma prática. Quantas vezes você sentiu uma opressão inexplicável perto de alguém que todos diziam ser uma boa pessoa? Quantas vezes seu instinto espiritual gritou perigo enquanto sua mente tentava racionalizar, dizendo que era só impressão sua? Essa guerra invisível acontece todos os dias, em cada esquina, em cada igreja, em cada lar. E o mais aterrorizante: muitos de nós convivemos com demônios humanos por anos sem perceber, achando que era apenas uma pessoa difícil, quando, na verdade, estávamos literalmente dividindo nossa vida com um agente do inferno. Nos próximos minutos, vou revelar os 8 sinais bíblicos práticos e inconfundíveis que denunciam quando você está diante de um demônio em forma humana. Vou te mostrar passagens sagradas que a maioria nunca conectou com essa realidade espiritual. Vou te ensinar a identificar, confrontar e se libertar dessas presenças malignas antes que seja tarde demais. Porque sim, existe um ponto sem retorno, um momento em que o dano espiritual se torna tão profundo que apenas um milagre divino pode reverter. Mas aqui está a promessa que faço a você. Se você ficar até o fim deste estudo, você nunca mais será enganado da mesma forma. Você desenvolverá um discernimento espiritual tão funcional que nenhum demônio humano conseguirá se aproximar sem que você o perceba. Você se tornará uma fortaleza espiritual impenetrável, um guerreiro de luz que não apenas se defende, mas que liberta outros das garras desses predadores espirituais. Antes de mergulharmos nesta revelação, quero que você faça algo importante. Comente agora: eu tenho autoridade em Cristo. Declare isso em voz alta enquanto digita. Não é apenas um comentário, é uma declaração de guerra espiritual, um posicionamento de autoridade que ecoa nos reinos invisíveis. Quando você se inscreve neste canal e ativa as notificações, você não está apenas acompanhando vídeos, você está se alistando em um exército espiritual, se conectando com milhares de guerreiros de oração que usam este espaço como seu quartel-general celestial. Muitos de vocês não têm uma igreja física por perto. Outros foram feridos por líderes que eram eles mesmos demônios humanos disfarçados de pastores. Este canal se tornou seu refúgio, seu centro de treinamento, onde Deus fala diretamente ao seu coração. Por isso, sempre peço que comentem "Paz do Senhor" antes de cada estudo. É nosso código de identificação, nossa senha celestial, nosso sinal de que estamos unidos nesta batalha. E preste muita atenção. A penúltima lição de hoje contém uma chave espiritual específica que pode literalmente quebrar as correntes invisíveis que um demônio humano pode ter colocado em sua vida sem você saber. Não é coincidência você estar aqui agora. Deus orquestrou este momento. O estudo está prestes a começar. Prepare seu coração, porque o que vem a seguir vai mudar para sempre a forma como você enxerga as pessoas ao seu redor.
Judas Iscariotes, o primeiro demônio humano entre os escolhidos. Precisamos começar pela verdade mais perturbadora de todas. O primeiro demônio humano documentado na Bíblia não estava entre os fariseus, não estava entre os romanos pagãos, não estava sequer entre os criminosos crucificados. Ele estava sentado à mesa com Jesus Cristo, partilhando o pão sagrado, ouvindo os segredos do reino, testemunhando milagres que nenhum mortal comum jamais viu. Judas Iscariotes, o nome que até hoje provoca repulsa quando pronunciado, nos ensina a lição mais aterradora. Demônios humanos podem estar entre os escolhidos, entre os ungidos, entre aqueles que aparentemente caminham na luz. Em João, capítulo 6, versículo 70, Jesus revela algo que deveria fazer todo cristão tremer. Não fui eu que os escolhi, os 12. Todavia, um de vocês é um diabo. Perceba a precisão da declaração de Jesus. Ele não disse, um de vocês será possuído, ou um de vocês será tentado. Ele disse no tempo presente do verbo, é um diabo. Judas caminhava, comia, dormia, orava, sim, orava, junto com os outros discípulos, e ninguém suspeitava. Pedro não percebeu. João não percebeu. Mateus, que era tão observador que registrou detalhes minuciosos do ministério, não percebeu. Apenas Jesus sabia, porque apenas olhos divinos conseguem ver através do disfarce perfeito de um demônio humano. Agora deixe isso penetrar em sua alma. Se um demônio humano conseguiu se infiltrar no círculo mais íntimo de Jesus Cristo, o que te faz pensar que não existe um na sua vida agora mesmo? Naquela mesa sagrada, enquanto Cristo partia o pão da vida, Satanás estava literalmente sentado entre eles, na forma de Judas. Lucas, capítulo 22, versículo 3, não deixa dúvidas. Então, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes. Mas aqui está o detalhe que poucos percebem. Satanás não invadiu Judas à força. Ele entrou porque Judas abriu a porta. Durante 3 anos, Judas foi preparando seu coração para se tornar uma casa para o mal. Cada moeda que roubava da bolsa comum, cada murmuração secreta, cada momento de inveja dos outros discípulos, tudo isso foi criando fissuras em sua alma, até que ela se tornou uma porta escancarada para o inferno. Você precisa entender o método. Demônios humanos não nascem prontos. Eles são forjados através de escolhas consistentes contra a luz. Judas tinha o mesmo acesso a Jesus que Pedro tinha. Ouviu os mesmos sermões, viu os mesmos milagres, recebeu o mesmo poder para expulsar demônios e curar enfermos. Sim, Judas expulsava demônios. Imagine a perversidade disso. Um futuro demônio humano expulsando demônios menores, mantendo a fachada perfeita, enquanto seu coração apodrecia por dentro. É por isso que Jesus nos alertou em Mateus, capítulo 7, versículo 22, que muitos dirão, Senhor, não expulsamos demônios em teu nome? E ele responderá, nunca os conheci. O beijo de Judas revela a assinatura de todo demônio humano. Eles sempre se aproximam com gestos de afeto. No Oriente, o beijo era o cumprimento mais íntimo, reservado para a família e amigos amados. Judas escolheu exatamente esse gesto para marcar Jesus para a morte. Pense nas pessoas que mais te feriram. Quantas delas não começaram com abraços calorosos, palavras doces, promessas de amizade eterna? O demônio humano domina a arte da falsa intimidade. Eles sabem que para destruir alguém completamente, primeiro precisam ganhar acesso ao coração. E não existe acesso mais rápido ao coração do que através do afeto fingido. Mas o mais revelador sobre Judas é o que aconteceu depois. Quando Pedro negou Jesus, ele chorou amargamente e foi restaurado. Quando Tomé duvidou, ele foi acolhido e fortalecido. Mas Judas, como Mateus capítulo 27, versículos 3 a 5, nos conta. Tentou devolver as moedas, confessou que havia traído sangue inocente, mas em vez de buscar o perdão de Deus, ele foi se enforcar. Por quê? Porque demônios humanos perderam a capacidade de verdadeiro arrependimento. Eles podem sentir remorso, que é apenas medo das consequências,
mas não conseguem mais sentir o arrependimento genuíno que leva à transformação. É como se a parte da alma que se conecta com a misericórdia divina tivesse sido cauterizada. Pense agora em sua própria vida. Quantos Judas já passaram por ela? Aquele amigo que conhecia todos os seus segredos e os usou contra você, no momento mais vulnerável. Aquele líder espiritual que pregava santidade enquanto devorava as ovelhas. Aquela pessoa que estava sempre presente nos momentos importantes, não por amor, mas para coletar informações que seriam usadas como armas mais tarde. Eles estavam ali, na sua mesa sagrada, compartilhando suas refeições espirituais. E você, assim como os 11 discípulos, não percebeu até que o beijo da traição queimou sua face. O sinal de Judas ainda está vivo hoje. Quando alguém tem acesso privilegiado à sua vida, mas usa esse acesso para te destruir por dentro, você está diante de um demônio humano. Quando alguém participa dos seus momentos mais sagrados, mas secretamente trabalha para sua queda, você está diante de um demônio humano. Quando alguém consegue manter uma máscara perfeita de espiritualidade, enquanto seu coração está vendido às trevas, você está diante de um demônio humano. E agora você sabe, eles não estão apenas lá fora, no mundo. Eles estão dentro das igrejas, dentro dos círculos de oração, às vezes até dentro das nossas próprias casas. A traição de Judas nos ensina que proximidade física com o sagrado não garante pureza de coração. Se essa mensagem está tocando o seu espírito, quero te convidar a conhecer o e-book completo. O fogo que consome a Oracão que move os céus e a terra. Este e-book foi feito para quem tem sede de transformação real. Pode ser exatamente o que sua alma precisa neste momento. O link está na descrição do vídeo. Você pode abraçar Jesus e ainda ser um demônio. Você pode pregar sobre Jesus e ainda servir ao inferno. Você pode parecer um discípulo e ser um destruidor. Jezabel, a mestra da manipulação espiritual. Se Judas nos ensina sobre a traição íntima, Jezabel nos revela algo ainda mais sinistro. Como um demônio humano pode contaminar gerações inteiras através da sedução espiritual. Não se engane achando que, por ser mulher, sua história se aplica apenas a mulheres. O espírito de Jezabel transcende gênero, idade e cultura. É uma força demoníaca que usa corpos humanos como marionetes para estabelecer seu reino de morte. Em 1 Reis, capítulo 16, versículo 31, ela entra na narrativa bíblica, casando-se com Acabe, rei de Israel. Mas esse não foi um casamento comum. Foi uma invasão espiritual calculada, uma guerra declarada contra o povo de Deus, usando o leito matrimonial como campo de batalha. Jezabel não chegou gritando blasfêmias ou queimando altares. Ela chegou linda, perfumada, inteligente, oferecendo aliança política, prosperidade econômica, sofisticação cultural. Trouxe consigo 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá, mas não os impôs imediatamente. Foi paciente, sedutora, estratégica. Primeiro conquistou o coração do rei, depois a confiança da corte, e então começou a normalizar o que era abominável. É exatamente assim que demônios humanos operam hoje. Eles não atacam sua fé frontalmente. Eles a diluem gota a gota, até que você nem perceba que está bebendo veneno. O que torna Jezabel particularmente aterrorizante é sua capacidade de inverter a realidade espiritual. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 17, quando Elias confronta Acabe, o rei, completamente dominado pela influência de Jezabel, acusa o profeta: "É você, o perturbador de Israel?" O homem de Deus sendo chamado de perturbador pelo próprio rei, que institucionalizou a idolatria. Isso é marca registrada de um demônio humano. Eles fazem você se sentir culpado por resistir ao mal. Eles transformam sua retidão em problema, sua santidade em fanatismo, sua fidelidade a Deus em intolerância. De repente você é o errado por não aceitar o inaceitável. Mas o episódio mais revelador está em 1 Reis, capítulo 21, a história de Nabote e sua vinha. Nabote tinha uma herança sagrada,
uma vinha que pertencia à sua família por gerações. E quando o rei a desejou, ele recusou vendê-la, porque a lei de Deus proibia vender herança familiar permanentemente. Jezabel, então, arquitetou um plano diabólico, organizou um jejum religioso. Isso mesmo, usou práticas espirituais. E durante esse momento sagrado, fez com que 2 testemunhas falsas acusassem Nabote de blasfêmia. Ele foi apedrejado até a morte e sua vinha roubada. Perceba a perversidade. Jezabel usou a própria religião como arma de assassinato. Transformou o jejum em farsa, a lei em lança, a justiça em júri de morte. É exatamente isso que demônios humanos fazem ainda hoje. Quantas vezes você não viu alguém usar versículos bíblicos para justificar crueldade? Quantas vezes não presenciou jejuns e orações sendo usados como ferramentas de manipulação? Deus me revelou que você precisa fazer isso, dizem eles. O Espírito Santo me mostrou que você está em pecado, acusam. Estou fazendo isso por amor, mentem enquanto destroem vidas. Jezabel nos ensina que demônios humanos são mestres em profanar o sagrado, em transformar o que deveria proteger em arma de destruição. O confronto no Monte Carmelo, em 1 Reis, capítulo 18, expõe outra característica fundamental. Enquanto Elias desafiava os profetas de Baal e o fogo de Deus descia do céu, provando quem era o verdadeiro Deus, onde estava Jezabel? Escondida no palácio, deixando seus servos morrerem enquanto ela preservava seu poder. Demônios humanos sempre têm outros lutando suas batalhas. Eles incitam conflitos, mas nunca estão na linha de frente. Criam o caos, mas sempre têm um álibi. Destroem relacionamentos, mas aparecem como pacificadores. São covardes vestidos de reis, serpentes com coroa de ouro. Quando finalmente Deus decreta seu julgamento através de Jeú, em 2 Reis, capítulo 9, versículos 30 a 37, Jezabel faz algo extraordinário. Ela se maquia, arruma o cabelo, se veste com suas melhores roupas. Até no momento da morte, ela mantém a máscara. Não há arrependimento, não há súplica, apenas uma última performance. Ela grita da janela, tentando seduzir até mesmo seu executor. Isso é fundamental entender. Demônios humanos não se rendem, não se arrependem, não abandonam sua natureza. Eles preferem ser despedaçados, mantendo a máscara do que admitir o que realmente são. O mais assustador é que Jezabel não morreu com Jezabel. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 20, Jesus adverte a igreja de Tiatira sobre uma mulher que ele chama de Jezabel, que estava seduzindo servos de Deus séculos depois da Jezabel original ter morrido. O espírito que operava através dela encontra sempre novos hospedeiros. Hoje esse espírito está em cada pessoa que usa posição de autoridade para destruir os justos, que manipula o sagrado para ganho próprio, que seduz para destruir, que finge amar para devorar. Pense agora, quem na sua vida tem características de Jezabel? Aquela pessoa que sempre está criando intrigas, mas nunca aparece como culpada, que usa linguagem espiritual para manipular suas decisões, que faz você se sentir mal por ter limites, por dizer não, por proteger o que Deus te deu, que transforma sua força em ameaça, sua unção em competição, sua bênção em motivo de inveja, que sorri enquanto planeja sua queda, que ora em público enquanto amaldiçoa em secreto, que profetiza mentiras, com tanta convicção que até parece verdade. A destruição de Jezabel foi profetizada em detalhes. Cães comeriam sua carne e seu corpo seria como esterco no campo. Nem sepultura teria. Isso não é apenas sobre morte física, é sobre legado espiritual. Demônios humanos podem até prosperar temporariamente, podem até parecer invencíveis, mas seu fim é sempre o esquecimento, a desonra, a destruição total. Nada do que constroem permanece, porque tudo é edificado sobre sangue inocente e mentiras sagradas. Absalão, o ladrão de corações e destruidor de laços sagrados. Depois de aprendermos sobre a traição íntima de Judas e a manipulação religiosa de Jezabel, precisamos enfrentar uma verdade ainda mais dolorosa. Às vezes, o demônio humano nasce do nosso próprio sangue.
cresce em nossa própria casa, carrega nosso próprio nome. Absalão, filho do rei Davi, nos ensina que a beleza exterior pode esconder a podridão mais profunda, que o carisma pode ser a arma mais mortal e que o sangue familiar não impede que alguém se torne um instrumento de destruição satânica. Em 2 Samuel, capítulo 14, versículo 25, a Bíblia faz questão de registrar: em todo o Israel não havia homem tão elogiado por sua beleza como Absalão. Da planta do pé ao alto da cabeça não havia nele defeito algum. Essa descrição não é acidental. Deus está nos alertando. O mal pode vir embalado no pacote mais perfeito que você já viu. Absalão tinha tudo: beleza hipnotizante, inteligência afiada, linhagem real, acesso a todos os recursos. Mas dentro dele ardia um fogo que não vinha de Deus. Era o fogo da ambição desenfreada, do orgulho ferido, da sede de poder que transforma filhos em demônios. Ele esperou, calculou, planejou. Durante anos, alimentou seu ódio em silêncio, sorrindo na mesa do pai enquanto arquitetava sua destruição. O método de Absalão, descrito em 2 Samuel, capítulo 15, versículos 2 a 6, deveria ser estudado por todo cristão como um manual de identificação de demônios humanos. Ele se levantava cedo e ficava junto à porta da cidade. Quando alguém vinha buscar justiça do rei, Absalão o interceptava. De que cidade você é? Veja, sua causa é boa e justa, mas não há quem o ouça da parte do rei. Então acrescentava: ah, se eu fosse constituído juiz desta terra, todos que tivessem questões viriam a mim, e eu lhes faria justiça. E quando alguém se aproximava para se prostrar diante dele, Absalão estendia a mão, segurava a pessoa e a beijava. A Bíblia conclui assim: Absalão roubava o coração dos homens de Israel. Perceba a palavra: roubava. Não conquistava, não ganhava, roubava. Demônios humanos são ladrões espirituais. Eles roubam o afeto que pertence a outros, a lealdade que foi prometida a outros, a confiança que deveria estar em Deus. Absalão não atacou o pai diretamente. Eliminou sua autoridade gota a gota, semeando dúvidas sobre a justiça de Davi, oferecendo uma alternativa que parecia melhor, mais acessível, mais compreensiva. Quantas vezes você não viu isso acontecer? Alguém que sistematicamente destrói a reputação de uma liderança, de um pai, de um pastor, sempre se posicionando como a alternativa superior, o salvador incompreendido, o herói em espera. O beijo de Absalão é diferente do beijo de Judas, mas igualmente venenoso. Judas beijou para trair, Absalão beijava para seduzir. Cada beijo era um laço, cada abraço uma corrente, cada palavra doce um feitiço. Ele não precisava de magia negra, sua própria presença era encantamento suficiente. Em 4 anos, conseguiu virar uma nação inteira contra o homem segundo o coração de Deus. Pense no poder disso: fazer Israel rejeitar Davi, o rei escolhido por Deus, o matador de gigantes, o salmista ungido. Se Absalão conseguiu isso, o que um demônio humano não pode fazer na sua família, na sua igreja, no seu círculo de amigos? Mas o momento mais revelador está em 2 Samuel, capítulo 16, versículos 21 e 22. Quando Absalão toma Jerusalém e Davi foge, Aitofel, o conselheiro, sugere algo monstruoso: que Absalão tenha relações com as concubinas de seu pai em uma tenda no terraço, à vista de todo o Israel. E Absalão faz exatamente isso, não por desejo carnal, mas para demonstrar domínio absoluto. Ele profana o leito do pai publicamente, viola mulheres indefesas como demonstração de poder, transforma o ato mais íntimo em espetáculo de conquista. Isso transcende a maldade humana comum. Isso é demoníaco. É a assinatura do inferno: pegar o que é sagrado e profaná-lo publicamente. Destruir não apenas o corpo, mas a alma, a honra, o legado. Demônios humanos têm obsessão por profanar o que outros consideram sagrado: seu casamento, sua virgindade, sua inocência, sua fé. Tudo isso é alvo. Eles não querem apenas vencer, querem humilhar. Não querem apenas tomar, querem contaminar. Não querem apenas subir, querem que você desça ao inferno com eles.
Absalão poderia ter tomado o reino sem esse ato hediondo, mas ele precisava profanar, porque essa é a natureza do demônio humano: destruir a pureza onde quer que a encontre. O fim de Absalão, pendurado pelos cabelos em um carvalho e atravessado por dardos, é profundamente simbólico. Os mesmos cabelos que eram seu orgulho, que ele cortava uma vez por ano porque pesavam demais, símbolo de sua vaidade, se tornaram sua armadilha final. Demônios humanos sempre são destruídos por aquilo que mais idolatram em si mesmos. A beleza se torna sua maldição, o carisma seu caixão, a inteligência sua insanidade final. Eles ficam literalmente presos em sua própria imagem, suspensos entre o céu e a terra, não pertencendo a nenhum dos dois. Davi chorou amargamente pela morte de Absalão. Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera em teu lugar. Esse é talvez o aspecto mais cruel dos demônios humanos familiares. Eles deixam os que os amavam destruídos, mesmo após sua morte. Davi venceu a rebelião, mas perdeu a alma. O reino foi restaurado, mas a família foi destruída. A coroa voltou, mas o coração do rei nunca mais foi o mesmo. Demônios humanos deixam vitórias que têm gosto de derrota, sobrevivências que parecem morte, restaurações que nunca curam completamente. Olhe ao seu redor agora. Quem está roubando corações que deveriam ser leais a outros? Quem está minando autoridades legítimas, estabelecidas por Deus? Quem usa beleza, carisma e falsas promessas de justiça para criar divisão? Quem vira filho contra pai, esposa contra marido, ovelha contra pastor? Quem profana publicamente o que você tem de mais sagrado e ainda espera ser aplaudido por isso? Esse é o seu Absalão. Pode ser lindo, pode ser eloquente, pode até parecer estar lutando por justiça. Mas se o método é o roubo de corações, se o caminho é a destruição de laços sagrados, se o objetivo é usurpar tronos que Deus estabeleceu, você está diante de um demônio humano. E agora você sabe, às vezes eles crescem dentro da nossa própria casa, alimentados pelo nosso próprio pão, cobertos pelas nossas próprias orações, e ainda assim escolhem o caminho da destruição. Porque o sangue familiar não impede alguém de vender a alma ao diabo. Balaão, o profeta vendido, e a prostituição dos dons sagrados. A história que vou contar agora vai abalar tudo o que você pensava saber sobre dons espirituais, porque ela prova uma verdade aterrorizante. Um demônio humano pode profetizar verdades, pode ouvir a voz de Deus, pode operar milagres genuínos e ainda assim ter o coração completamente vendido ao inferno. Balaão, o profeta de Números, capítulo 22, é a prova viva de que poder espiritual sem caráter santo é a receita perfeita para criar um demônio humano. Ele não era um falso profeta no sentido tradicional. Suas profecias se cumpriam, sua conexão com o sobrenatural era real, mas sua alma estava à venda para o maior lance. Quando Balaque, rei de Moabe, o procurou para amaldiçoar Israel, oferecendo riquezas inimagináveis, Balaão consultou a Deus, e Deus respondeu claramente em Números capítulo 22, versículo 12. Não vá com eles. Você não deve amaldiçoar esse povo, porque ele é abençoado. Qualquer pessoa temente a Deus teria encerrado o assunto ali. Mas Balaão fez algo que todo demônio humano faz. Ele começou a negociar com o inegociável. Quando os príncipes voltaram com ofertas ainda maiores, ele os fez pernoitar novamente, como se Deus fosse mudar de ideia mediante suborno. Essa insistência em reabrir o que Deus já fechou é uma marca registrada demoníaca. Deus permitiu que ele fosse, mas com uma advertência severa. Fale apenas o que eu mandar. Durante a viagem, acontece o famoso episódio da jumenta. O animal enxerga o anjo do Senhor com a espada desembainhada, enquanto o grande profeta está cego. A jumenta fala. Um animal irracional teve mais discernimento espiritual que o homem de Deus. Ele estava tão cauterizado pela ganância que nem percebeu o absurdo da situação. Demônios humanos perdem a capacidade de perceber quando cruzaram todas as linhas da sanidade espiritual. Mas aqui vem a parte mais perturbadora. Mesmo depois disso tudo, Balaão proferiu palavras poderosíssimas sobre Israel.
Em Números capítulos 23 e 24, ele liberou bênçãos que ecoam até hoje. Suas palavras eram ungidas, poéticas, proféticas e verdadeiras. Quem o ouvisse pensaria estar diante de um homem de Deus. E tecnicamente estava, mas era um homem de Deus com a alma vendida. É possível ter o Espírito de Deus operando através de você, enquanto o seu coração pertence ao diabo. Isso deveria fazer todo ministro tremer. A verdadeira natureza de Balaão só é revelada em Números, capítulo 31, versículo 16, e em Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. Quando não conseguiu amaldiçoar Israel diretamente, ele ensinou Balaque a colocar tropeços diante dos filhos de Israel, a induzi-los à prostituição e à idolatria através das mulheres moabitas. 24.000 israelitas morreram na praga resultante. Balaão não precisou amaldiçoar. Ele os fez amaldiçoarem a si mesmos. Esse é o método supremo do demônio humano religioso. Quando não podem te destruir espiritualmente de frente, eles criam armadilhas morais e doutrinárias para que você mesmo cave sua cova. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15, e Judas, versículo 11, o Novo Testamento usa Balaão como o arquétipo do ministro corrompido. O caminho de Balaão se tornou o termo para descrever líderes que comercializam o sagrado, que têm dom, mas não têm Deus, que profetizam por preço, que vendem a unção como mercadoria. Pense nos Balaãos modernos, aquele pregador com palavra certeira, mas vida torta. Aquele líder que opera milagres, mas vive em escândalo. Eles não são apenas hipócritas, são demônios humanos que descobriram como monetizar o sagrado. A morte de Balaão é reveladora. Ele morreu ao fio da espada junto com os inimigos de Israel. No final, nem foi lembrado como profeta. Você chegou até aqui. Você resistiu. De milhares que começaram, apenas um remanescente permaneceu. Isso não é coincidência, é eleição divina. Você foi escolhido para ser um guerreiro desperto. Comente agora. Eu vejo através das máscaras. Essa será nossa marca de reconhecimento. Mas conhecimento sem ação é condenação. Você se tornou responsável por cada alma ao seu redor que está sendo devorada. Se você não compartilhar este vídeo agora, o sangue delas pode estar em suas mãos. Cada compartilhamento é uma corda de resgate. E sobre inscrever-se neste canal, não seja um parasita espiritual que apenas consome e vai embora. Seja uma abelha que se compromete com a colmeia. A inscrição é um pacto com a verdade. Se você não está inscrito, pergunte-se: que espírito de independência te impede de se juntar a um exército? Se você já é inscrito, você entende que isto é um movimento. E se você se tornar um membro, você é um general que financia esta guerra, garantindo que esta voz não se cale. Convido você agora a se inscrever no canal Conexão Divina e a se juntar a este exército. Comente abaixo o que esta mensagem despertou em você. E o mais importante, compartilhe este vídeo com pelo menos uma pessoa que você sabe que precisa ouvir isso hoje. Não guarde esta luz só para você. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês que guerrearam até o fim. Permaneçam alertas.